vai falar sobre o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, ou simplesmente Dia Mundial do Autismo, que foi comemorado no dia 2 de abril, mas nós estamos vivendo a semana, não é? Estamos aqui com a doutora Renata, que na última entrevista foi muito bem, o pessoal gostou demais dos esclarecimentos, e a gente aprende muito com você, viu, Renata? Que legal, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui novamente para dar visibilidade, né, às pessoas com autismo, esclarecer alguns conceitos, alguns conteúdos que são importantes nessa data, e lembrando sempre que dia 2 foi o Dia Mundial, né, da conscientização. Estamos na semana, no mês do autismo, mas é uma data que deve ser levada para todo ano, né? Gente, eu levei um puxão da orelha aqui da doutora. Rodrigo, não é doença, né, doutora? Não é doença, né? Não é doença, né? Tanto Falei, que não doença, tem cura, autismo, né? Quando a gente fala em doença, a gente pensa assim, uma doença que tem cura, né? Ou um tratamento, né? No caso do autismo, o autismo é um transtorno. Transtorno do espectro autista. Então, e tem vários tipos, né? A gente, como se trata de um transtorno, de um espectro, nós nunca vamos encontrar 2 autistas iguais. Existe uma variedade imensa, né? Então, até para pensar assim em agrupamentos, não tem como você falar assim, eu vou atender 2 juntos, porque são diferentes, né? A gente, os relatos que a gente tem que nenhum autista é igual ao outro, né? Aumento de casos. Muito. Olha, eu trouxe um dado interessante para vocês. Em 1985, havia a cada 2.000 crianças nascidas, nascia um autista. Mais tarde, né, vamos pensar agora em 2010, a cada 100 crianças nascidas, nós tínhamos uma criança com autismo. E agora, de acordo com os dados do Centro de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, que é o maior centro de estatísticas nessas questões relacionadas aos transtornos e doenças e tudo mais, em 2021, ano passado, nós tivemos um dado muito significativo, que a cada 44 crianças nascidas, uma tem autismo. Doutor, tem um porquê desse aumento? Então, talvez o aumento seja devido ao diagnóstico, que o diagnóstico está acontecendo com maior frequência, né? Antigamente, o que eu ouvia falar muito, né? Que era muito difícil diagnosticar, os médicos talvez não tinham um preparo, era difícil o médico que diagnosticava os casos de autismo. Hoje em dia, tudo isso já está muito esclarecido e o número de diagnóstico vem aumentando cada vez mais, né? Então, hoje as pessoas, os médicos e a equipe multiprofissional consegue investigar melhor e fazer um diagnóstico mais preciso. Embora, eu tenho outro dado aqui para vocês. No mundo, nós temos cerca de 70 milhões de autistas. 70 milhões? 70 milhões. No Brasil, estima-se, porque nós não temos estudos sobre isso, que tenha 2 milhões de autistas. Agora, o dado que é muito interessante, que é muito difícil de aceitar, né? É que 50% dos nossos casos no Brasil ainda não tem um diagnóstico preciso. Não tem. Então, os casos que a gente tem, nós temos que pensar que nós temos mais 50% de casos ainda, né? Que não foram diagnosticados ainda. E Batatais? Olha, em Batatais, nós não temos dados exatos, estatísticas certinhas. Como eu disse, no Brasil a gente não tem dados específicos, né? Mas em Batatais a gente, pelo movimento, que existe um movimento de pais autistas, eles têm um grupo, né? Acredita-se que tenha mais ou menos nesse grupo mais de 50, 60 crianças. Olha, eu posso falar para você assim que podemos acreditar que nós temos mais ou menos uns 80 casos em Batatais, o que é muito. Existe, por exemplo, é proporcional meninos e meninas? Como é que é isso? É mais comum em meninos. Em meninos? Pelas estatísticas da Associação Americana de Psiquiatria, que fez um estudo sobre isso em mais de 5 países, o que acontece? A cada 5 crianças com autismo, 4 são meninos e 1 é menina. Então, é um número bem pequeno de meninas. Doutor, é genético? Tem estudos já dizendo, não tem uma causa exata ainda, tudo está sendo investigado, existem linhas de estudo, né? Uma das linhas fala que é hereditário e genético. E há alguns estudos que indicam que a maioria dos casos vem da genes do pai.
né? Então, mas são estudos, tá? Nada exato, sim. Nada, principalmente no Brasil. A gente não tem nada exato ainda. Como é feito esse diagnóstico? Em que momento? Olha, é o que eu falei antigamente. Eu lembro quando eu trabalhei na PAI, a gente falava assim, olha, eu tô desconfiada que eu tenho um menininho com autismo na minha classe. E às vezes a gente levava isso, né, pra equipe e tal. Olha, é muito cedo, vamos esperar fazer os 7 aninhos para poder fechar um diagnóstico, fazer um estudo melhor e tal, né? Hoje tem estudos e tudo indica que o autismo pode ser detectado até os 3 anos de idade. Já? As características começam a aparecer dos 4 meses. Então, nós temos algumas características que são marcantes. Como, por exemplo, meu filho, ele gostava de ficar no meu colo, olhando para o meu rosto, né? Ele não tem autismo. E aninhado no colinho da mamãe, né? A maioria das crianças são assim. O bebê com autismo, em geral, ele prefere ficar no berço sozinho, sem muito contato. Então, isso já é uma característica. Então, até me arrepia quando uma mãe chega e fala assim, ai, o meu filho, desde pequenininho, já fica no quarto sozinho. Ele nem sente falta, ele nem chora, né? Outra questão, a criança vai crescendo, sabe aquelas brincadeiras que a gente faz? Olha, filho, olha o aviãozinho. Sim. O autista, para ele nem percebe, ele nem olha. Às vezes, as nossas crianças, qual que é olha o avião, olha o passarinho, a gente olha automaticamente. A criança com autismo, não. Às vezes ela vai, algumas até olham, mas a maioria não. Outra questão é as brincadeiras. Por volta dos 2 anos que as crianças estão brincando de carrinho, de bola, o autista, ele brinca com o carrinho, mas ele brinca diferente. Ele brinca de classificar, ordenar, colocar todos do mesmo tamanho, todos da mesma cor, parear. Enquanto as nossas crianças não, elas estão preocupadas naquele vum, né? De brincar às vezes ele vira o carrinho ao contrário e roda a rodinha. Então tem várias características. Então. O olhar. Essa questão do olhar, tem autista que olha, tem autista que abraça, tem autista que beija. Então a gente não pode, né, ser uma característica assim marcante. Mas tem alguns que não tem aquela questão do olhar, né? Aquela questão de você falar, às vezes você chama até confundido com a deficiência auditiva. Tanto que os médicos, quando você fala, olha, eu estou suspeitando que meu filho é diferente, a primeira coisa que o médico faz é pedir um exame, uma audiometria, para ver se não tem nenhum problema de audição. Porque, em geral, a gente chama aquela criança, ela está no mundinho dela, né? Ela está brincando com as brincadeiras dela. Quais são as especialidades que identificam o autismo, doutora? Então, depende muito. É preciso, né, passar por uma equipe multiprofissional. Fono, porque há atraso na linguagem, há fisioterapia, há atraso no desenvolvimento motor. A primeira especialidade é procurar o pediatra, que o pediatra vai estar fazendo esses encaminhamentos, né? Então, se ele suspeitar, olha, está demorando a falar, vai encaminhar para fono. Está demorando a andar, vai encaminhar para fisioterapia, terapia ocupacional, vai encaminhar para para cada especialidade. Outra coisa que quase ninguém comenta é a questão nutricional. A criança se apega a uma fase porque ela tem a questão do apego, né? Ela se apega naquela fase da comida amassadinha e ela não sai daquela fase. Então é uma coisa que a família tem que suspeitar, ou no líquido, ele fica muito tempo na mamadeira e não passa para outra fase que é a comidinha, amassadinha e tal. Então, isso tudo tem que ser observado. E quem que observa isso? As famílias, né? Então... E eu fico tentando entender. Imagina uma família, a mãe identificando essas características. Ela nunca quer aceitar que aquilo está acontecendo. Não, vai melhorar. Isso não é bom, doutora. O que acontece é um grande entrave, né? Porque, primeiro... deixa que vai melhorar, vamos ver. Não quer acreditar, né? Mas a primeira questão a família, geralmente, são filhos únicos. Vamos pensar, né? Você tem um filho único, aí você acha que tá tudo normal. Quem começa a falar, às vezes, são as pessoas externas, que começam a dar palpite, a querer comparar. Mas não tá andando ainda, não tá falando ainda, não tá... Ele fica no mundinho dele, ele tá gritando demais, tá balançando demais, né? Tem algumas características. E aí a família, às vezes, não quer aceitar. Então, é muito importante ter esses esclarecimentos, porque a partir do momento que quanto mais cedo a família aceitar, procurar o pediatra, o neuropediatra, fechar esse diagnóstico, mais cedo começa o tratamento. Então, hoje a lei
Quanto mais cedo você entrar com o tratamento, maiores são as perspectivas de se desenvolver perfeitamente. E terá uma melhor qualidade de vida. Exatamente. E, assim, social, em todos os aspectos, doutora. Isso, porque nós temos que pensar que a pessoa com autismo, ela vai ter muitas dificuldades em 3 grandes áreas, que é a comunicação, a interação e o comportamento, né? Então, às vezes, tem aquelas crianças que têm aquele comportamento repetitivo de balançar ou de tremer as mãozinhas, né? A questão da socialização é aquela criança que se isola do grupo quando ela está no grupo, e a questão da comunicação, que é algo muito marcante, né? Muitos autistas não desenvolvem a fala, mas não porque eles têm algum problema fonoarticulatório, é porque eles não querem falar. Tem essa questão do não falar, a seletividade, né? Às vezes falam com poucas pessoas e às vezes também desenvolve algo que é chamado de ecolalia, não sei se você já ouviu falar, que é a repetição. Então é aquela criança que fala, mas ela fala o que você acabou de falar. Não sei se vocês perceberam, se alguém teve a oportunidade de assistir a entrevista do Pedro Bial com o Mion e o filho dele, ele repete bastante. A gente percebe que ele tem ali uma ecolalia, né? Que é uma repetição. Então, às vezes, repete a última palavra que a gente falou. Você faz uma entrevista, o que você agora gosta? Eu gosto disso. Agora você falando, eu lembro. Repete bastante. Então, a ecolalia é bem presente. Então, às vezes, as frases são desconectadas. Mas por quê? Porque ele tem a repetição. Mas existem todos os tipos de casos. Eu conheço crianças que falam perfeitamente, né? Não tem nenhum problema de interação, então... O que determina em relação a graus? Como é que é isso, doutora? Então, antigamente falava-se em grau leve, moderado e o grave. Hoje, nós falamos em níveis de apoio. Níveis de apoio. Então, a criança com autismo tem o nível 1, o 2 e o 3. O nível 1 é aquela criança que vai, né? Tendo uma estimulação, fono, físio, TO, nutricionista, acompanhamento médico, é aquela criança que vai se desenvolver e talvez ela precise de um apoio uma hora ou outra, às vezes numa atividade na sala de aula, por exemplo, vai numa palestra, onde tem muito barulho, às vezes precisa sair um pouquinho porque fica um pouco agitada. Então, nível 1 é esse. Aí o nível 2 é aquele que já vai precisar de um apoio substancial. Nós costumamos dizer assim, quando vai para a escola, é aquele que talvez precise de um acompanhante o tempo todo do lado para ajudar, olha, concentra, vamos prestar atenção, né? O nível 2. E o nível 3 é aquele que é muito substancial, que eu sempre falo que são aqueles casos que a gente vai encontrar mais em instituições, na AMA, na APAI, que são aqueles casos que precisam de apoio para tudo, para descer uma roupa, para comer, para andar, para se locomover. Então, ainda, mesmo que a gente não fale em leve, moderado e grave, dá para entender por esses níveis, né? Que o nível 1 é mais leve, que é uma criança que vai até para uma faculdade, né? Acredito que o nível 1 seja o mais difícil de identificar? O nível 1, às vezes sim, né? Principalmente meninas, que a gente estava conversando, né? As meninas mascaram mais os sintomas, os sinais. Fala mais sobre isso. Então, a questão dos meninos é que aparece muito cedo. Demora a andar, demora a falar, demora a se socializar, né? Agora, a menina, ela tem aquela questão, a menina é sempre muito delicada, muito quietinha, muito comportada. Então, às vezes, até os professores acabam confundindo. Ela é tranquila, ela fica na dela. Só que o que acontece? Quando a menina vai crescendo, a menina não foi estimulada, não recebeu o diagnóstico, não foi detectado muito cedo porque está mascarado, o que acontece? A menina começa a se isolar, ter crise de ansiedade, ter a questão da depressão. Então, na menina, eu até acredito que é um pouco mais sério, né? E também tem a outra questão, quando não é muito leve, tem o extremo, né? É muito grave, né? Como você estava falando em off aqui. Então, a gente tem a questão das crianças com autismo, que muitas são, elas têm o hiperfoco. Por isso que, às vezes, a gente ouve falar assim, olha, aquela criança, ela adora matemática, ela é ótima em matemática. Então, o foco dela é a matemática. Ela gosta demais, ou gosta demais de ler, escrever, tem, né, fascinação. Por exemplo, eu tive um aluno autista que tinha fascinação por mapas e ele falava quantos 1000 habitantes tem em cada lugar. Ele sabia, ele decorava, era uma coisa inacreditável. E agora tem a questão da hipersensibilidade e a hipossensibilidade, que são outras características que precisam ser vistas, né? Por exemplo, a criança com hipersensibilidade, ela
tem horror a som alto, a luz muito forte. Incomoda. Ela tem hipersensibilidade a algumas coisas, a algumas questões sensoriais. Então, incomoda demais. É onde a criança põe a mão no ouvido, foge quando tá um som muito alto. Quando tem uma luz, ela ela desconcerta, ela fica incomodada. E, ao contrário, existem também autistas que têm a hipossensibilidade, que gostam de ambientes muito claros, gostam de ambientes barulhentos, faz bem, se sente bem. Nossa, que interessante. E aí isso acaba gerando um comportamento que às vezes é muito difícil a sociedade identificar, que eu acho que é isso que a gente tem que esclarecer para a sociedade, que são a confusão entre a birra e a crise. Porque uma criança que entra hipersensível a barulho, ela tem uma tendência ou de sair correndo da sala, né? Ela vai para uma palestra, começa um barulho, todo mundo batendo palma, um show. Ela vai fugir daquele ambiente. E às vezes ela vai balançar, ela vai gritar, ela vai ter os movimentos estereotipados nas mãos, né? No corpo. E a pessoa acha que é uma birra. E não é uma birra, é uma crise do autismo. Né? Então, e não é com ela também, né? E não é com ela. E não Nossa, ele está alterado, ela está alterada comigo, não é você, né? Exatamente. É assim, doutora? E não é porque ele quer também. Entendi. É porque incomoda o ouvido, né? Incomoda a questão até do cheiro, a questão de roupas, Rodrigo, é tão curioso. Tem criança com autismo que não gosta de roupa apertada, que ela tem a hipersensibilidade, ela precisa usar roupas largas. Sensível, né? É sensível. E tem criança que tem a hipo que vai gostar de roupa tudo coladinha, tudo muito apertado. Nossa, né? que interessante. Então tem que observar essas questões, porque, por exemplo, posso te falar uma coisa? A questão da máscara foi uma polêmica. Por quê? A criança com autismo, para ela, tem até um post na internet que eu já vi, que é como se você estivesse colocando, né, espinhos na boca dela, porque aquilo incomoda demais, por isso que veio até uma lei. Já incomoda a gente, né? Exatamente. Imagina eles. Veio até uma questão legal que o autista pode ficar sem máscara, porque é complicado para ele usar a máscara. Então, não é que todo autista não precisa usar máscara, mas aqueles que têm a hipersensibilidade, está liberado o uso. Então, são várias questões que são curiosas. Então, às vezes eu fico preocupada com a questão das pessoas entenderem o que é isso. Por quê? Chega uma criança para uma consulta médica. É isso que é interessante. Como é? Então vamos pensar, a criança foi no postinho, na UPA, em qualquer lugar aqui em Batatais, uma consulta ou num consultório particular. E ela começa, tem muita gente, muito barulho, entrando gente, criança chorando todo o tempo, porque a gente vai no médico, porque ele vai levar uma criança doente, né? Então tem bebê chorando, que tá com dor de ouvido e tal. Aquilo incomoda demais. Aí a criança começa a se movimentar, a fazer barulho, a ter os comportamentos estereotipados, a querer ir embora. E às vezes a pessoa não entende isso. Olha, dá para retirar ele daqui porque ele tá fazendo birra e tá atrapalhando o atendimento? Não é isso. Ele está tendo uma crise, né? Então a gente precisa compreender. E para compreender a gente precisa estudar um pouquinho, né? Ouvir um pouquinho uma entrevista como dessas, essa, né? E se conscientizar. Então, esse Dia Mundial da Conscientização vem para dar visibilidade, para a gente comentar, para a gente falar sobre o assunto. Você pode ver que a internet lotou esse final de semana, né? As redes sociais, legal, né? Isso é muito cheio bom. de posts, cheio de coisas acontecendo. Por quê? Para esclarecer. É o momento que a gente para e chama atenção, né? Vamos prestar atenção neles. Eles existem, eles precisam do nosso respeito. Aí vem aquela pergunta, será eu que estou fazendo de maneira correta, né? Perto de uma criança que tem um transtorno como esse, né? Então é para aprender, né? Aprender. É didática, aprender. E eu acho assim, o mais importante não é olhar torto, não é tirar seu filho de perto, é conversar. Ele tem autismo? Né? Ou ele tem alguma coisa? Pergunta. A família, eu tenho certeza que vai falar, olha, ele tem autismo, ele faz isso, faz aquilo. Não é ruim, doutora, chegar para a família, ele é autista, não é? Como é que é isso? Eu acredito. Tem família que aceita ou não? Tem. Porque eu tô aqui como ouvinte. Isso, tá? Tem os dois lados. A gente quer acertar. Tem os dois lados. Tem famílias que realmente demoram na questão da aceitação, então se você fizer esse tipo de pergunta é muito incômodo, mas eu acho que vai muito da percepção, né? De você estar ali conversando, às vezes a própria família fala, ele tem autismo, ele tá um pouquinho alterado, né? Às vezes a família te conta, né? A família acaba se abrindo porque ela quer mostrar. A gente viu, né? Por exemplo, num caso como este, em um consultório,
a mãe, ela tem que falar para... Tem que avisar. Tem que avisar. Gente, ele... tem que avisar. Ele é lindo, né? Mas é autista, né? Agora você falou um assunto bem interessante. Que esses dias uma mãe me procurou porque ela falou assim, Renata, às vezes eu chego num lugar, as pessoas falam assim, a questão da vacinação, por exemplo. Mas ele não tem cara. Você já viu aquela campanha na internet? Autista não tem cara. Não tem cara. É diferente da síndrome de Down, que tá ali no rostinho, que tem as marcas, os traços físicos. O autista não tem cara. Mas o autista é autista, né? Então, não é porque ele não tem cara que ele não é. Às vezes ele é um autista. E quantas pessoas, Rodrigo, da nossa idade ou mais, né? Eu sou mais velha que você, mas o que acontece? Que são autistas e que não foram diagnosticadas até hoje. É mesmo? Né? Então, às vezes a gente fica sofre. Assim, e sofre, porque não sabe. Às vezes são pessoas que não têm uma interação, não têm amizade. Sempre é tempo? Sempre é tempo. Desconfiou, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Para as crianças... Essa entrevista pode ajudar até... Pode. Tem crianças que vão para o neuropediatra. Os adultos vão para o neuro. Né? Existe medicamento para isso, doutora? Olha, como é que é? A questão da medicação é muito séria. Quem pode falar melhor sobre isso são os médicos, mas a medicação, ela acontece... Não existe medicação para o autismo puro. Tá. Agora, o que acontece? A pessoa com autismo, ela pode ter comorbidades, como, por exemplo, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, aquela criança inquieta, agitada e tal, a todo momento. Para esses casos, o médico vai avaliar se há necessidade de uma medicação para o TDAH, não para o autismo. A mesma coisa, como eu disse, as meninas, muitas meninas com autismo e a crise de ansiedade ou a depressão, precisa de medicamento para a depressão, né? Então, quer dizer, tem que ver se está associado a outra coisa. Agora, não adianta a gente querer dar remédio para o autista. O autista, o autista puro, que não tem nenhuma comorbidade, não precisa de medicação, né? Interessante. A não ser que seja um nível grave, né? Vamos pensar assim, o nível 3. Então, aí os médicos que vão avaliar. Sabe, as suas participações aqui no programa Dia a Dia, acho que eu falo aqui no programa, fazer a diferença no dia a dia das pessoas, né? E levando isso até os ouvintes, acho que é tão legal, a gente aprende tanto, né? Com doutora? certeza. Que bom, né? Porque... Ter essa abertura, né? Essa facilidade de falar sobre isso também, porque antes era um tabu, né? Lógico, com certeza. Antigamente, né, era... Só para vocês terem uma ideia, antigamente o autista era aqueles que a gente achava que era esquizofrênico, maluco, né? Então, muitas vezes eram internados em hospitais psiquiátricos. Tinha essa confusão de transtorno com doença mental. E não é. Né? Hoje a gente já tem estudos, a medicina está muito mais humanizada, nós temos médicos em Batatais excelentes nessa área, né? Eu trabalhei com a doutora Luiz Helena. Que legal. Excelente. Então a gente tem Você vários... já prepara para... e trabalhou na PAI, eu acho que atua na PAI até hoje. Então, quer dizer, a gente sabe que tem na PAI de Batatais tem um centro, que eu já falei na outra entrevista, que é especializado, né, em reabilitação, que faz a avaliação. Então a gente tem um sério em Batatais, tem um sério em Morro Agudo, tem um sério em Ituverava. São alguns pontos, né, que fazem a avaliação completa. Então, antigamente era muito difícil, a gente tinha que pegar o caso e levar para São Paulo. Hoje está tudo aqui muito mais fácil. Então, talvez por isso que os casos estão aumentando, né? Que a gente acredita, não é que estão aumentando, sempre existiram, só que agora estão sendo diagnosticados, né? E você tem me falado que em Batatais tem um movimento de paz muito legal, muito né? Bacana. Muito bacana, né? O movimento é super engajado. Nós temos as representantes do grupo, né? Eu conheço os 4 representantes, são super engajados, estudiosos, buscam fazer cursos, se capacitarem, né? São de diferentes áreas, uma é assistente social, a outra é nutricionista. A gente tem um pai de uma menina. Então, quer dizer, tem os representantes e tem o grupo, né? Que eles falam que é o grupão, né? Nesse grupo tem muitas pessoas com autismo, até quem tiver a oportunidade de entrar em Instagram, nas redes sociais, a gente divulgou algumas fotos dos pais que autorizaram, né? Então são muitos, a proporção é aquela mesmo, né? De 50 e poucas crianças, 6 ou 7 são meninas, né? E esse grupo trabalha, eles fazem reuniões, eles estão tendo voz, tá? Teve um vereador que conseguiu uma audiência,
audiência na Câmara Municipal, né? Sim. Que elas falaram sobre as necessidades para o secretário da Educação e da Saúde, foram ouvidos, né? A secretária da Saúde fez algumas pontuações, organizou algumas coisas, o secretário da Educação também. Sabe, coisas pequenas. Legal, né? Eu gostei tanto. A participação delas, teve uma que comentou a questão do sino da escola. Quando toca o sino, o menino dela entra em pânico. Então, na escola que ela até comentou comigo, na escola que o menininho dela tá, a direção super aberta, né? Vem de uma secretaria que é super aberta, né? E o que aconteceu? Eles combinaram, olha, então faz o seguinte, seu menininho chega um pouquinho mais tarde, né? E o Vitor viu até a questão de talvez, falou, é fácil mudar isso. Às vezes é fácil colocar uma música suave na hora de tocar o sino, em vez de tocar o sino fazendo aquele barulhão que... né? O olhar, então, né? Empatia, olhar, né? Empatia. Então hoje a gente está muito mais aberto, porque tem muito mais casos. E a gente vai percebendo, até nas salas, né, de aula dos filhos, né, eles chegam contando, olha, entrou uma criança que tem isso, entrou uma criança que tem aquilo, então eles estão chegando na escola comum, na pública e na particular. Tá, a gente acompanha aí nas redes sociais um símbolo que tem várias cores, você poderia trazer detalhes sobre isso? Tá. O que acontece? Tem um símbolo, um laço, né? Laço, né? Que ele, com várias cores, parece um quebra-cabeça. Porque é para simbolizar a diversidade dos casos. Porque tem muitos casos diferentes, foi o que eu disse, nenhum é igual ao outro. Tem a prevalência da cor azul nesse mês. Por quê? Porque é mais presente em meninos. Né? E tem outros símbolos também, né? Esse símbolo, o que é interessante? Tem até uma lei, deixa eu ver, número 16.756 de 2018, que é o símbolo de atendimento prioritário. Então, sabe aquele símbolo que tem da gestante, do idoso, da pessoa com deficiência? Agora entrou também o símbolo da pessoa com autismo. No estado de São Paulo já é uma lei. Então, a gente vai perceber em alguns ambientes públicos que tem esse atendimento preferencial tem algumas também. Placas, né? Atendimento preferencial. As plaquinhas, isso. O que acontece? Para evitar isso que eu acabei de falar, né? A criança não gosta de lugar que tem muita gente, precisa ir. Ela tem um atendimento preferencial, né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Expectativa de vida. A mesma? Não muda. Não muda. E quem cuida? Então, uma das grandes preocupações dos estudiosos, eu que venho lá eu estudei, né, fiz doutorado na Federal de São Carlos. Cuidar de quem cuida. Tem um projeto, Cuidar de Quem Cuida, tem até um livro que fala sobre isso, que é uma das grandes preocupações. Por quê? A primeira pessoa que vai sofrer com tudo isso, o autista não vai sofrer de pequenininho, é a família. Porque a família vai sofrer em pensar que o filho vai sofrer. Né? Então a família precisa desse acompanhamento desde o momento que nasce. Então a família precisa de atendimento psicológico para poder ser orientada de como agir com essa criança. E uma grande preocupação, com o passar dos anos, qual que é a lei natural da vida? Os pais se vão e a criança fica, né? No caso, já vão pensar nele idoso, ele vai ficar. E hoje, no Brasil, estão criando residências assistidas, né? Então, aqui ainda não é uma realidade, porque a gente tem muitas crianças, idosos até... muito poucos. Mas quando não tem um parente mais próximo que vai assumir essa responsabilidade, tem as residências assistidas. É um tipo de atendimento que já está sendo criado pela assistência social no Brasil, né? Então, as casas de acolhimento, né? E é aquela questão, a família precisa de cuidado. É muito importante cuidar de quem cuida, porque senão a pessoa fica com depressão, doente, porque ela é puxado para a família, né? A gente está falando, às vezes eu falo assim de casos, olha, vai para a faculdade, de expectativas boas, mas a gente tem muito caso grave também. Tem muito caso associado. A gente tem casos que tem síndrome de Down e autismo, que tem autismo e o TDAH, autismo e o TOD, que é o transtorno positivo desafiador, que é aquele caso que é muito grave, que as crises são mais acentuadas, as birras são muito grandes, né? Então, a gente tem vários tipos, então a família precisa de uma ajuda, sim. O que é mais importante saber sobre isso, doutora? Na minha opinião, eu acho há 2 anos atrás, por conta da pandemia, a campanha mundial foi Respecto a todo autismo, a todo autista, né? Que era respeito a todo espectro, né? A todo e qualquer criança com autismo ter respeito. A campanha desse ano
lugar de autista é em todo lugar. Eu acho que o mais importante é que todos compreendam que em todo lugar é lugar de autista. O autista tem o direito de ir e vir, assim como qualquer pessoa. Ele tem direito à inclusão, a escola vai ajudar muito, a gente precisa dessa parceria família-escola. As famílias precisam entender que não dá para ficar escondendo o diagnóstico, tem que fornecer o diagnóstico para as escolas, porque enquanto as escolas não recebem esse laudo, esse diagnóstico, essa questão precisa, a escola não sabe o que fazer. Está todo mundo aprendendo. Aqui o Claretiano é uma escola inclusiva. A gente está aprendendo. As peças se juntam, se encaixam e somam. Exatamente, quando todo mundo contribui, quando todo mundo faz a sua parte. Então a gente precisa que todo mundo... Eu não sou estudioso no assunto, eu não sei disso, eu não entendo, mas eu estou aberto a aprender. Preciso. Aí, por exemplo, se acontecer algo, um momento, eu estava ouvindo a doutora... E ela falou sobre isso e já vai mudando as ações, né? Vai mudando, assim. E pensar que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa a qualquer momento. E às vezes a gente não presta atenção porque não está dentro da casa da gente, não está próximo da gente. Mas a partir do momento que você começa a visualizar, a ter um parente, a ter algum conhecido, você começa a se importar. Então por que todos não se importam? A gente é uma cidade, nós fazemos parte de uma cidade, de uma comunidade pequena, que dá para todo mundo se ajudar. Né? O comércio pode ajudar muito. As atitudes do comércio é muito importante para eles. As atitudes do setor de saúde é muito importante. As atitudes da educação nem se fala. Só que a educação de Batatais vem se capacitando. Por exemplo, aqui o Claretiano Colégio, nós vamos ter uma capacitação amanhã. Né? Comigo, com a professora. Que legal. Fala mais sobre isso, então. Nós vamos fazer uma capacitação amanhã com as professoras aqui do colégio sobre a questão do autismo, porque o autismo está em todo lugar, né? Então, amanhã eu e a professora Ana Tassinari, às 5 horas da tarde, vamos fazer uma capacitação com as professoras do colégio, né? Então eles vão se preparar. Não é aberto também. Ao público, então. Não é aberto ao público, é só uma capacitação interna mesmo. Mas assim, outras ações vão acontecendo, né? E é importante isso porque o professor, ele precisa ter esse olhar, né? Exatamente. Ele consegue identificar e ajudar a família. Exatamente. E aqui já teve essa capacitação, vem tendo constantemente, né? Todo ano é feita capacitação até em rede. A gente já foi até para Boa Vista fazer capacitação do colégio lá de Boa Vista. Só que é uma capacitação, a capacitação que é contínua. Sempre tem alguma novidade, sempre tem algo novo para aprender, né? Então a gente precisa estar fazendo sempre, né? Conversando sempre com os professores. E isso também vai acontecer na rede, com certeza. Nós temos aqui no Claretiano, se você me permite, a gente tem um curso de extensão que é aberto ao público, né? É um curso que está lá na página do Claretiano, curso de extensão sobre transtorno do espectro autista. É um curso, ele tem um custo, mas é simbólico, né? Dá para fazer quem tiver interesse. É aberto para estudantes, ex-estudantes, para ex-alunos, né? Eu falo para pais, para familiares, né? Tá na página do Claretiano. Nós temos também uma pós-graduação nessa área. Também. Essa pós-graduação, ela é bem interessante assim para profissionais da área, porque nós trazemos nessa pós profissionais, professores que são lá da Federal, né, que tem formação lá na Federal, e professores que são capacitados para trabalhar com essa área, né? Então tem as disciplinas específicas e tal. E a gente sabe que tem várias ações que podem acontecer, várias, como eu digo para vocês, tem vários caminhos, né? O primeiro caminho é buscar entender, compreender, estudar um pouquinho sobre o assunto, ouvir, ser mais aberto, né? E para aqueles profissionais que desejam se especializar na área, aquelas famílias que querem saber mais. Então, a gente tem esses cursos, né, de extensão e de pós-graduação também. Pessoal, fácil, viu? É só entrar lá na internet, procurar claretiano.edu.br, entra lá na aba cursos de extensão, ou pode procurar por esse curso também, em busca, e é fácil, né? Simples, é fácil, né? E é um curso que é online, cada um faz o seu tempo, né? Eu não tenho tempo de dia, eu faço à noite. Tenho tempo à noite, eu faço de madrugada, online, né? É um material que eu mesma escrevi, né? Esse curso de extensão. A rede aqui do Claretiano, muitos professores da nossa rede já fizeram esse curso, e assim, a gente vai levando, tem muitos professores da rede aqui fazendo também, de Batatais, vários conhecidos fazendo. Então, são cursos que ajudam,
assim, a trabalhar, a entender um pouquinho melhor. Mas também a gente não pode descartar as terapias que tem externas, né? Porque precisa de terapia. Como, por exemplo, não sei se você já ouviu falar, a análise do comportamento, né? Então, são terapias que às vezes são feitas com psicólogos no período contrário da escola. Isso as famílias precisam buscar. Tem métodos, né? Tem o ABA, tem o Denver. Então, são alguns que precisa buscar profissionais que são especializados nessa área para fazer esse trabalho com esses métodos. Que legal, que bate-papo gostoso falar sobre esse assunto e informar de maneira bastante didática. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço, eu agradeço demais, Rodrigo, por esse espaço que você está abrindo para a gente. E assim, a gente está tentando fazer de uma forma didática, de acordo com as datas, a gente está falando sobre os assuntos, outras datas virão de outros assuntos, mas a gente tem sempre que voltar, não pode esquecer. O dia 2 foi o dia mundial, mas o dia do autista é todo dia, né? Então a gente precisa pensar nisso também. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço e te parabenizo por essas ações.